Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 11 de fevereiro do ano da graça de 2021. E é uma alegria poder saudar a todos mais uma vez nesta manhã e podermos nos voltar mais uma vez para a palavra. E gostaria ainda de considerar com os irmãos hoje alguma reflexão sobre o conceito de liberdade. Se os irmãos se recordam, no domingo, quando considerávamos este assunto, fiz uma coisa que eu gosto sempre de fazer, que é ir ao dicionário de língua portuguesa e perceber o que é que na nossa língua, na nossa sociedade, na nossa cultura significam alguns termos. E quando olhamos para o significado da palavra liberdade, percebemos duas coisas: que o conceito de liberdade está absolutamente focado no indivíduo, porque, por exemplo, na primeira frase diz que liberdade é a condição do ser que pode agir consoante as leis da sua natureza, ou, por exemplo, no conceito filosófico, que é a capacidade própria do ser humano de escolher de uma forma autónoma. E, portanto, esse é um aspecto. O segundo aspecto é que também liga a liberdade às leis, porque ele diz que é o direito de qualquer cidadão que tem de agir sem coerção ou impedimento, segundo a sua vontade, mais uma vez o centro no indivíduo, desde que dentro dos limites da lei, ou seja, dentro das leis do país. Isto leva a considerarmos algo que realmente é muito importante. E que não é só importante sobre este aspecto da liberdade, sobre qualquer outro conceito. Um qualquer conceito que esteja dependente do lugar onde eu vivo, onde eu nasci, do tempo em que, na época em que eu nasci e vivo, ou seja, um conceito que não seja universal, tem que ser sempre questionado. Os verdadeiros valores são universais e incondicionais. Porque a verdade é que, dependente do indivíduo, o conceito de liberdade vai ser diferente. Dependente do país onde a pessoa está, o conceito e a experiência de liberdade vai ser diferente. Isso põe em causa um valor que é universal e que é um valor de Deus. Por exemplo, podemos estar a pensar isto, mas podemos estar a pensar, por exemplo, sobre o conceito de prosperidade financeira. Ser rico na nossa realidade financeira do nosso país é algo absolutamente diferente do que se alguém considerar ser rico, por exemplo, numa cultura como a do norte da Europa, dos países mais ricos, ou do Canadá ou dos Estados Unidos. Ou um conceito bem diferente daquilo que é ser rico, por exemplo, num dos países mais pobres de África. Ou seja, este não é um valor universal porque a sua experiência vai depender do lugar onde eu vivo e da época em que eu vivo. Porquê é que isto é importante? Porque estes conceitos, este entre outros e muitos outros, que a palavra nos apresenta, são conceitos universais. Quando Deus nos fala sobre liberdade, é uma liberdade que é igual aqui em Portugal, como nos Estados Unidos, como na Coreia do Norte ou na Coreia do Sul, ou na China, ou em qualquer outro país. Porquê? Porque é uma liberdade que não está nem sujeita ao indivíduo, nem condicionada pelo país ou pelas leis desse país. Isto é de facto da maior importância quando nós consideramos a experiência destes conceitos e valores na nossa vida. Isto muda muito a forma como nós os encaramos também. E também chama a nossa atenção para aspectos muito importantes da experiência destes conceitos na nossa vida. Como já lembramos, a liberdade que nos é apresentada na Bíblia é uma liberdade que não está condicionada e centrada em mim. Embora seja eu que a experimente, ela está centrada em Deus, porque é Ele que é glorificado na minha experiência de liberdade. Também por aquilo que acabamos de ver e perceber, obviamente, a liberdade é condicionada por limites. E os limites são os da palavra. A palavra que é a mesma aqui, como em qualquer outra parte do mundo, e em qualquer tempo, em qualquer época.
E obviamente é muito importante percebermos e conhecermos esta palavra, esta lei de Deus, para que de facto ela possa definir os limites e possa dirigir a nossa ação e a nossa experiência de liberdade. Isto realmente é muito importante, meus irmãos, porque tantas vezes até nós olhamos para este conceito de liberdade como a possibilidade que eu tenho de fazer o que eu quero e quando eu quero. E a liberdade que nos é apresentada na Bíblia, que é maravilhosa e que glorifica a Deus, está centrada no próprio Deus e é dirigida e orientada e limitada exatamente pela vontade do próprio Deus. Só assim é possível experimentar uma liberdade que, por exemplo, e queria só, e vou usar o exemplo do apóstolo Paulo, porque em muitos aspectos ele é um exemplo para nós, mas também pelas circunstâncias que ele viveu, que podem ajudar-nos a compreender muitas coisas práticas da nossa vida. O apóstolo Paulo é alguém que, por exemplo, escrevendo a Timóteo, lembra que ele está preso quando escreve a segunda carta a Timóteo. Ele diz: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. E quando nós olhamos para esta e para outras cartas escritas a partir da prisão, percebemos que é óbvio que, ainda que as leis e os governantes tenham encarcerado Paulo, ele não está preso. E ele está a experimentar verdadeira liberdade. Porquê? Porque a verdadeira experiência de liberdade para ele não estava condicionada por umas paredes ou por umas algemas. Era por Cristo e pela sua experiência com Deus. Por isso mesmo, por exemplo, quando vamos à carta que Paulo escreve aos Filipenses, também ela escrita a partir da prisão, ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar mais desassombro a palavra de Deus. Vejam como Paulo, mais uma vez, reafirma que o facto de ele estar preso é uma experiência de liberdade. Mas eu creio, amados, que provavelmente um dos exemplos mais sublimes, e sem dúvida nenhuma, qualquer uma das cartas que Paulo escreveu a partir da prisão são um exemplo extraordinário desta realidade. Mas há um episódio logo no início da vida da Igreja, registado em Atos, que não nos pode, de forma alguma, deixar indiferentes. Os discípulos naquele início foram muito maltratados e foram inclusive presos. Pedro é protagonista de alguns desses episódios e logo no início do livro de Atos, Pedro e João são presos no capítulo 4, depois no capítulo 5, mais uma vez, eles são presos e neste capítulo 5, no versículo 29, há aquela extraordinária frase de Pedro, quando ele diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, e isso foi de facto acontecendo de uma forma recorrente. Na sequência deste episódio, no parte final do capítulo 5, eles, no versículo 40, depois da intervenção de Gamaliel, está lá registado no versículo 40 do capítulo 5 de Atos: chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles, retirando-se do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus. Que extraordinário exemplo
e de exercício da liberdade. Uma liberdade que os levou a ser presos, a serem açoitados, e para eles consideravam isso um privilégio. Amados, esta liberdade, que é um valor universal e intemporal, está centrado em Deus, no que Ele é e no que Ele diz e no que Ele determina. E por isso eu posso, em qualquer circunstância, em qualquer tempo e em qualquer lugar, ser verdadeiramente livre, porque a minha liberdade está em Cristo. Eu creio que vale a pena considerar isto cada vez que nós, por qualquer motivo, por qualquer razão, consideramos que a nossa liberdade esteja a ser posta em causa. Seja por circunstâncias que nos são impostas por terceiros, sejam por circunstâncias que vêm à nossa vida e que nos castram na nossa liberdade e na nossa capacidade de fazer aquilo que desejamos. Creio que vale a pena pensar nisso, amados, e vale a pena investirmos e enfocarmos o nosso coração naquilo que é a verdadeira liberdade, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Um dia muito abençoado para nós, para todos nós. Vamos continuar a cuidar-nos em oração e até logo, até amanhã, até quando Deus quiser.